Essa é a Espanha, com mais de 47 milhões de pessoas e uma economia com mais de 1,2 trilhão de dólares americanos. A Espanha é a 14ª maior economia do mundo e um dos países mais ricos e desenvolvidos do planeta. Sua economia é apenas ligeiramente menor que a da Rússia, que é um país com 3 vezes mais pessoas e muito mais território. Apesar de ser um país de tamanho médio, a Espanha tem a segunda maior extensão de linhas de trens de alta velocidade do mundo, perdendo apenas para a China. Isso significa que é incrivelmente fácil viajar rapidamente entre os principais centros populacionais da Espanha, que estão concentrados em torno de Madrid e da costa do Mediterrâneo e do Atlântico, no norte e no sul. Mas aqui é uma curiosidade intrigante. A Espanha é um país grande, é quase 4 vezes maior que a Inglaterra. E, no entanto, a Inglaterra tem 9 milhões a mais de habitantes do que a Espanha. A densidade populacional da Inglaterra é mais de 4 vezes maior do que a da Espanha. E a grande explicação para isso é que há muita terra vazia na Espanha, principalmente entre Madrid e as grandes cidades das costas. O país é praticamente desabitado em todos os lugares, formando um estranho vazio de população em formato de rosquinha por todo o interior do país. Assim podemos dizer que existe a Espanha populosa e desenvolvida que todos conhecemos e talvez já tenhamos visitado, como Barcelona, Madrid ou Valência, e existe também a Espanha vazia e subdesenvolvida, da qual a maioria de nós pouco sabe. E a diferença em população entre esses dois lados da Espanha, de fora e o de dentro, é realmente enorme e potencialmente catastrófica para o país. 90% da população espanhola, ou mais de 42 milhões de pessoas, vivem em apenas 30% do território do país, concentrados nas grandes cidades das costas e nas notáveis exceções de Madrid e Zaragoza no centro. Isso significa que apenas 10% da população espanhola, ou seja, 4,7 milhões de pessoas, vivem nos restantes 70% da área total do país, dentro e em torno do vazio da rosquinha. A densidade populacional dessa chamada parte vazia da Espanha, que ocupa 70% da terra, é de apenas cerca de 18 pessoas por quilômetro quadrado, o que é sem precedentes em toda a Europa Ocidental. Para comparação, isso é praticamente a mesma densidade populacional da Noruega ou do estado americano do Kansas. No entanto, algumas áreas dentro da Espanha vazias são ainda mais vazias que outras, como a região da Serrania Celtibérica, que se estende por várias províncias do interior da Espanha. Esta área é do tamanho aproximado da República da Irlanda. A densidade populacional média em toda a região é de apenas 8 pessoas por quilômetro quadrado, o que é comparável ao estado americano do Novo México. Isso faz da Serrania Celtibérica a segunda região mais escassamente povoada de toda a União Europeia, com ainda menos pessoas por quilômetro quadrado do que a Rússia europeia. A única região da União Europeia mais escassamente povoada e remota é a região mais ao norte da Península da Escandinava, a Lapônia, onde a densidade é de 2 a 5 pessoas por quilômetro quadrado, o que surpreendentemente não é muito menos do que nessa região no meio da Espanha temperada, motivo pelo qual algumas pessoas a chamam de Lapônia espanhola. Uma grande parte do motivo pelo qual essa área específica é tão desprovida de pessoas é por causa da Serra Ibérica, uma cordilheira de altitude média que atravessa o centro da Espanha e a Serrania Celtibérica. A geografia acidentada e a alta altitude média e as dispersões resultantes dos centros populacionais são algumas das explicações naturais para o subdesenvolvimento relativo da Serrania Celtibérica. Mas as montanhas não explicam toda a história. A Áustria e a Suíça são muito mais montanhosas que a Espanha, mas ambas têm densidades populacionais muito altas. Muitos outros fatores contribuem para o interior relativamente vazio da Espanha, incluindo sua história tumultuada e as políticas centralizadoras do governo. Essa história de despopulação do interior da Espanha começou na década de 1930, com a ascensão de Francisco Franco ao poder. A Guerra Civil Espanhola foi travada entre republicanos de esquerda e nacionalistas de direita por 3 anos, entre 1936 e 1939, imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, e a violência foi devastadora, deixando cerca de 500 mil de mortos em todo o país. Franco emergiu vitorioso e estabeleceu uma ditadura fascista na Espanha, com ligações estreitas com a Alemanha nazista e a Itália fascista. Embora tenha mantido a Espanha oficialmente neutra durante a Segunda Guerra Mundial, sua ditadura sobreviveu à guerra e a Espanha continuou a funcionar efetivamente como um estado policial autoritário de direita por décadas,
até a sua morte 30 anos depois, em 1975. Devido a isso, a Espanha ficou isolada internacionalmente e foi relativamente excluída por um longo tempo. A Espanha só se juntou às Nações Unidas em 1955 e à Comunidade Europeia, precursora da União Europeia, em 1986, décadas após a sua formação inicial. Partidos políticos independentes e sindicatos eram proibidos dentro do país durante a ditadura, e o país inicialmente seguia uma política econômica autárquica, buscando se tornar completamente autossuficiente após a destruição em grande escala da Guerra Civil. Como resultado, a economia da Espanha permaneceu estagnada por décadas. Essa situação gerou uma grande emigração da Espanha de pessoas que entraram em conflito com o regime ou que estavam enfrentando dificuldades econômicas, e como resultado, a Espanha experimentou décadas de emigração líquida para fora do país durante o período pós-guerra. Mas o verdadeiro declínio do interior rural começou em 1959, após Franco introduzir o Plano de Estabilização, que consistia em reformas pró-mercado e industriais que transformaram completamente a economia espanhola, antes arcaica e estagnada. De repente, enormes investidores estrangeiros chegaram e as áreas industriais ao redor do País Basco, da costa norte, Barcelona e Madrid explodiram com o desenvolvimento, empregos e oportunidades, atraindo milhões de jovens espanhóis ansiosos de todas as partes do campo, que ficou para trás e foi negligenciado. Para se ter uma ideia da rápida industrialização, em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, toda a Espanha tinha apenas 72 mil carros particulares. 20 anos depois, em 1966, havia mais de 1 milhão de carros no país. A Espanha se tornou de repente a segunda economia que mais crescia no mundo durante a década de 1960, atrás apenas do Japão. Após a morte de Franco e o fim do autoritarismo em 1975, muitos dos emigrados retornaram à Espanha e se estabeleceram principalmente nas áreas industrializadas da costa e Madrid, independentemente de onde tivessem vindo inicialmente. Nos últimos 30 anos, desde o início dos anos 1990, a Espanha experimentou uma imigração em massa de outros países, praticamente pela primeira vez na história. Hoje, mais de 15% da população espanhola nasceu no exterior, sendo a maioria de países de fora da Europa, principalmente das antigas colônias espanholas na América Latina. Isso torna a Espanha o quarto país mais imigrado da Europa e o 10º do mundo, e a maioria deles se estabeleceu nas áreas industrializadas onde há mais oportunidades. Essa falta de investimento em infraestrutura nessas comunidades rurais continuam a torná-las menos atraentes para se viver, e à medida que se tornam menos atraentes, menos pessoas vivem lá e mais se mudam para outras áreas. Como resultado, essas comunidades se tornam ainda menos atraentes para investimentos, criando um ciclo vicioso. O Estado espanhol parece ter feito muito pouco para reverter essa tendência ao longo das décadas. Portanto, chegamos a um ponto em que 90% da população espanhola vive em apenas 30% do território, enquanto 10% do restante vivem dispersos em 70% do território. A única maneira de corrigir esse problema no futuro será, inevitavelmente, por meio de investimentos em desenvolver a região e a torná-la atraente para viver novamente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que deixem um feedback nos comentários, seja ele positivo ou negativo, e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com um amigo, isso vai me ajudar muito. Abraços e até o próximo vídeo.